Este é Otto, um cara normal e correto. Cumpridor das ordens, seguidor das leis, pai de família, pagador de impostos, Otto é um cara de bem, burocrata, trabalhador e como todos nós, inconformado. Todos os dias Otto chega em casa e recebe uma enxurrada de notícias de corruptos e canalhas sem escrúpulos, de grupos culpados pelos problemas do mundo, de tribos externas mais pobres que só geram violência, e isso vai amargurando e deixando Otto pistola. Mas o silêncio do homem correto o faz calar e guardar esse ódio. Com o tempo, as notícias anestesiam Otto, que agora espera um salvador da pátria. Meia-idade, pálido, dentes tortos e um leve tique na boca, e a noção de que é melhor do que os outros porque segue ordens é o que manda em Otto. Ele até decorou muitas frases prontas para rebater críticas a seu trabalho e vive xingando por aí pessoas com clichês avassaladores. Com o tempo, Otto escolheu deixar de pensar e apenas reproduzir o que era a lei. Afinal de contas, a lei sempre cumpre o que é correto, não é? Otto só não percebia, porém, que as leis que ele seguia tinham um probleminha de fato. Eram as leis do Estado nazista de Adolf Hitler, e o trabalho de Otto era autorizar a matança de pessoas em campos de concentração. Estamos na Alemanha entre 39 e 45, e Otto é Otto Adolf Eichmann. Só mais um número entre tantos outros números que trabalharam para o exército nazista e que, mesmo sem ter matado uma só pessoa, foi um dos responsáveis diretos por uma das maiores matanças de judeus em toda a história da humanidade, a solução final. Depois da derrota da Alemanha em 1945, muitos nazistas fugiram do país, e Otto Eichmann fugiu para a Áustria e depois para a Argentina usando documentos falsos para se esconder. Com o nome de Ricardo Clemente, Eichmann ficou 10 anos na Argentina, até que o serviço israelense da Mossad o descobriu e o sequestrou em 60 para o seu julgamento. Em Jerusalém, foi preparado todo um espetáculo teatral porque isso significava muito para a fundação de Israel. Imagina julgar um de seus algozes em seu novo estado. O prédio do Tribunal de Jerusalém parecia uma fortaleza. Centenas de polícias controlavam as saídas, mais de 500 jornalistas faziam a cobertura do julgamento e, entre eles, uma filósofa prodígio da academia ainda não conhecida no meio público, Hannah Arendt, judia, morando nos Estados Unidos e que havia solicitado ao jornal The New York para cobrir o caso e escrever artigos sobre o julgamento. Hannah e o mundo todo esperavam ver um monstro, um antissemita brutal, um nazista fanático, defensor das maiores barbaridades. O réu, porém, passou algo muito mais chocante. Nada. Eichmann era um cara completamente normal, um típico burocrata, ansioso para fazer o seu trabalho mecânico, que não questionava nada além da legalidade. Em todo o julgamento, Eichmann só conseguia repetir de maneira robótica: "Eu não sou o monstro que vocês fizeram de mim." E aí ficou a pergunta: como é que um homem perfeitamente normal, perfeitamente banal, um pai de família como muitos outros, foi capaz de cometer atos tão terríveis e monstruosos como autorizar a morte de milhares? Chocando toda a comunidade, muito criticada no início, Hannah Arendt vai explicar esse movimento de assustadora normalidade como a banalidade do mal. Na lógica de qualquer discurso totalitário que funciona à base do medo, está por trás o veneno de banalizar o mal, igualar o exercício da violência ao mero cumprimento da atividade burocrática. A banalidade do mal separa os valores éticos individuais do comportamento duvidoso assumido por um grupo. Assim, Hannah Arendt vai demonstrando que o mal maior do mundo é aquele cometido por ninguém. Quando ninguém acredita estar fazendo mal, é talvez de fato o maior mal que acontece. Eichmann não se questionava, só queria ser mais um reconhecido na carreira e agia dentro da lei. A lei de aniquilar pessoas. É sinistro porque Eichmann dizia não ter nada contra judeus pessoalmente e ter até amigos pessoais judeus. Mas, quando deixamos de nos questionar, passamos a ser incapazes de fazer julgamentos morais necessários. E notando isso na nossa vida, Eichmann era um sujeito banal e o mal é banal. Não tem intenção, nem raciocínio, nem opinião e nem nada. A banalidade do mal é como uma doença da normose. Quando um crime é cometido por humanos que se recusaram a ser humanos e se recusaram a pensar, ele se torna banal. E não precisa ser cruel, sádico ou brutal para encanar o mal. Tudo que uma pessoa tem que fazer é seguir cegamente as regras de outra pessoa. Numa sociedade